quando diz o seguinte, tem um conhecido que casou durante uma crise de depressão. Ele deixou a mulher e disse que casou sob condições anormais. O que fazer num caso desse, nessa situação? Que conselho eles dariam para esse rapaz? É um caso muito interessante e a gente vê muitas pessoas afirmando, fazendo a mesma coisa, mas não por causa da depressão só. Então veja, a pessoa ela casou, mas ela hoje entende que ela casou quando ela estava lutando contra a depressão, então ela chama isso de um caso anormal, né? Então, e por causa desse caso anormal, ela se sente no direito de divorciar-se de sua esposa, porque ele não estava em si quando ele fez aquilo. Eu entendo que isso é algo muito errado, eu entendo que essa pessoa ela pecou separando-se da sua esposa. Se a gente for caminhar por essa linha, o que é uma condição anormal? Então a pessoa ela pode dizer, não, eu era muito nova. Então, se eu justificar isso como algo legítimo, então eu vou poder concordar com qualquer pessoa que queira dizer, olha, eu casei muito nova, ou casei muito novo, e eu não estava preparado, eu escolhi a pessoa errada, então eu vou me divorciar. E a pessoa vai e se divorcia. Que é uma condição anormal. Não, eu fui convencido pelas minhas colegas ou pela minha mãe que ele era a pessoa de Deus para a minha vida, depois de um tempo eu percebi que não era. Então o que é uma condição anormal? Eu entendo que essa pessoa se equivocou e ele deveria voltar para sua esposa, ele deveria se reconciliar com sua esposa, ter o seu casamento restaurado e deveria procurar o conselho de Deus quanto à sua depressão, para entender por que ele entrou nessa depressão, quais foram as causas. E então ouvir de Deus os conselhos bíblicos para ser curado dessa depressão. E uma vez restaurado emocional e espiritualmente, ele possa também ser restaurado com a sua esposa. Eu não vejo outro caminho. Eu entendo que ele permanecer separado dela, isso só vai trazer mais males para a alma dele e para a alma dela também. Ontem na sua aula eu ouvi o senhor falar que a gente precisa identificar as raízes dessa depressão, né? E eu já li alguns livros e muitos livros falam que, como o senhor mesmo colocou, essa falta de acreditar em Deus, né? Eu não confio totalmente em Deus e por isso às vezes eu caio em um estado depressivo, né? E também tem outros até que falam assim que existem pessoas que têm até um rancor, uma raiva, né, contra Deus, né, lógico, não é uma coisa assim, eu tenho raiva de Deus, mas lá dentro do coração, né, um rancor por alguma coisa que era para ter acontecido e não aconteceu, né. Como é que o senhor vê isso? Bom, são dois casos. Nesse primeiro eu relaciono muito a ansiedade, né. A ansiedade ela está bastante ligada com a depressão. Quando você afirmou que a pessoa que seria uma descrença no poder de Deus e tudo mais. A gente percebe isso no caso dos Filipenses. Quando Paulo escreve aos Filipenses, eles estavam vivendo um momento de perseguição, eles estavam vivendo debaixo de medo. O apóstolo Paulo, que era um pai, que era um pastor para aquela igreja, um dos fundadores daquela igreja, ele estava preso quando ele escreveu a carta. E havia essa tensão no seio da igreja, da perseguição, de pessoas sendo levadas, famílias sendo separadas, pais, homens, mulheres sendo assassinados, e além dessas preocupações, outras coisas traziam ansiedade para o coração da igreja. E no capítulo 4 de Filipenses, nós percebemos Paulo falando para eles como eles deveriam agir na situação de ansiedade. E como a ansiedade ela está muito ligada com a depressão, pessoas em depressão tomam remédios que estão ligados com a ansiedade, é importante a gente ouvir o conselho da Bíblia também com relação à ansiedade. Há casos onde a ansiedade é consequência de problemas simplesmente físicos, orgânicos e nada espiritual. Mas esses são casos raros, são poucos, mas existem. Então nós não podemos generalizar. Mas nesses casos que são causados, que tem como raiz problemas espirituais, no fundo essas pessoas elas estão desacreditando no poder e na bondade de Deus. Não que elas afirmem isso, porque nenhuma delas vai afirmar, mas no fundo do coração elas não estão praticando, elas não estão pondo em prática a sua fé. Quando elas deixam de acreditar que Deus é bom e que Deus é todo-poderoso, elas deixam de acreditar que Deus pode estar cuidando delas. Onde é que está Deus quando nós sofremos? Será que Deus intervém? Será que Deus se lembra? Será que Deus se importa? Essas são questões que muitas vezes vêm à mente das pessoas que estão lutando com a ansiedade. E muitas vezes essas perguntas levam essas pessoas a esse rancor, a essa raiva contra Deus. E aí nós temos pessoas, eu diria que no mínimo irresponsáveis no seu aconselhamento, que dizem, não, você tem que perdoar a Deus,
Nós temos muitas pessoas que caminham por essa linha hoje. Para que você seja curado, você tem que perdoar a Deus. Isso é um absurdo. Nós não temos que perdoar a Deus. Ele que nos perdoa pela nossa arrogância e pela nossa incredulidade em momentos de luta e de dor. Em momentos quando a gente percebe, como na poesia Pegadas na Areia, o mar mais violento, as nuvens fechando, e o tempo, né, enfim, fechando toda a situação ao nosso redor aparentemente desesperadora, e a gente olha para o nosso lado, onde está Deus que estava caminhando conosco na areia? Bom, parece que Deus sumiu. E aí a gente começa a questionar, a gente fica com medo, de repente tudo se faz bonança, né? E aí então nós percebemos Deus do nosso lado, e a gente percebe que as pegadas voltam a aparecer, e a gente se volta para Deus, e a grande questão que surge é: onde é que estava Deus naquela hora? E a resposta que ele dá é: não, eu estava cuidando de você, você estava nos meus braços. Então, nós entendemos que questionar a Deus nessa hora de depressão, de ansiedade, na verdade é a demonstração do nosso coração para nós mesmos, de que no fundo nós não estamos acreditando de que Deus está cuidando da gente naquela hora. E é por isso que a gente levanta questionamento.